A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu me encontro aqui gravando mais um vídeo, porque, irmãos, hoje pela manhã eu recebi um telefonema de um profeta que se encontra no estado de São Paulo, e ele me fez uma pergunta: profeta Bronca, o que será daquelas pessoas que andam pecando, sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando? O que você acha que será de uma pessoa dessa na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Irmão, a resposta está dentro da palavra de Deus. Todos sabem, irmão, que todos têm direito ao perdão e ao arrependimento. Não podemos julgar alguém porque ele peca. Agora, uma coisa é certa: não podemos dizer para aquela pessoa que, se ela continuar pecando, ela vai ter direito à salvação. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, ela diz que na volta do Senhor Jesus, se a gente for pego em pecado, aí sim iremos para a perdição, porque foi pego no pecado. Mas se na volta de Cristo nós fomos pegos adorando, louvando, pregando, falando do Senhor Jesus, tudo indica que teremos direito à salvação da alma. Porque, na verdade, ninguém está salvo. Porque a Bíblia diz que é ordenado ao homem morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Então todos serão julgados, os que são cristãos e os que não são cristãos, os que pecam e os que não pecam. Só existe um juiz, que é o Todo-Poderoso Deus, que se encontra no trono de glória. Mas, irmãos, devemos procurar lutar para evitar essas coisas. Glória a Deus nas alturas. É muito bom, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente evitar pecado. A Bíblia diz, a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim: 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim: o título é Os Filhos de Deus e os Filhos do Maligno. Quem está dizendo é a Bíblia. Diz assim: filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Falando de Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. A palavra de Deus falando. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Pois, irmão, o que é que a Bíblia relata? Se a gente realmente quer trilhar o caminho da salvação, não podemos viver pecando, pecando, pecando. Ninguém é perfeito. Pecar, eu acho algo muito normal na vida de um ser humano carnal. E Deus está aí para perdoar. Mas não podemos viciar no pecado. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que vem o nosso Senhor. Nem os anjos do céu e nem o próprio Jesus que vai voltar. E sim Deus. Vai que Deus dá uma ordem para que o Filho dele volte e a gente esteja no pecado. Aí seremos pegos de surpresa. Então temos que permanecer em espírito. O apóstolo Paulo fala também na palavra de Deus que os nascidos do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Os nascidos da carne se inclina para as coisas da carne. Então vamos se inclinar para as coisas do Espírito. Vamos se inclinar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos procurar orar. Vamos procurar jejuar. Vamos procurar ler a Bíblia. Vamos procurar congregar. Vamos procurar amar o próximo.
vamos a ajudar o próximo, vamos se interessar com as coisas de cima, espiritual. Porque as coisas de baixo, irmão, na verdade, não pertencem a quem é nascido do Espírito e é de Deus. A Bíblia diz que quando Satanás tentava Jesus no deserto, ele ofereceu algo ao Senhor Jesus que me chamou a atenção. Sabe o que Satanás ofereceu ao Senhor Jesus Cristo, lá na tentação de Jesus? Ele disse ao Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Jesus Cristo, olha bem, irmão, abre o olho, glória a Deus, ele disse que se o Senhor Jesus Cristo rejeitasse Deus naquela hora e se ajoelhasse e adorasse a Ele, Ele daria as coisas do mundo, irmão. Olha como é fácil você entender. Já era dele. A prostituição já era dele, o adultério já era dele, a safadeza já era dele, a roubalheira já era dele, a infidelidade já era dele, as casas noturnas já era... Tudo que pertence aqui à carne, que leva a carne do homem a pecar, já pertencia a Satanás. Tudo isso ele ofereceu ao Senhor Jesus, para o Senhor Jesus adorar ele e recusar o Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, o que é que tem deste mundo para um homem ou uma mulher espiritual? Volto eu a dizer, nada. A única coisa, irmão, que pode segurar eu, você e todos na presença de Deus é a gente se voltar para as coisas do alto, para as coisas espiritual. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve, de quem está no espírito e quem está na carne. Quem está no espírito não se apega a mais nada deste mundo e não coloca na frente de Deus. Sempre vai estar colocando Deus Todo-Poderoso como prioridade na sua vida. Isso é a palavra de Deus.